Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Na opinião de vocês, quem é o mais bonito? Jerônimo ou Matias? Deixa aqui abaixo em comentários quem é o mais bonito. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja um inscrito. Já deixa o seu like se vocês estão gostando de Quando Me Apaixono, que está de volta. E não se esquece de nos contar, tá bom? Quem é o mais bonito. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Regina está desabafando com Jerônimo, contando que agora ela trocou de investigador e que ela sente que está cada vez mais próxima de sua filha. Jerônimo sabe toda a história do que foi que realmente aconteceu, porém não tem como ajudá-la. Ele fica entusiasmado, contando então a ela todas as novidades que aconteceu enquanto ele estava fora. Nesse momento o telefone toca e é Rafael, querendo falar com ele. Jerônimo atende o telefone todo entusiasmado, pois agora já está na cidade, mas Rafael ainda não sabe. Daí, quando ele atendeu o telefone, ele já vai logo falando. Rafael, meu irmão, como você está? Já está pronto para pedir então a mão da noiva? Daí, o Rafael está desesperado, andando de um lado para o outro dentro de casa. Matilde está do lado e escuta toda a conversa. É então quando ele fala que os planos mudaram e que ele precisa então ir para a capital amanhã mesmo. Daí, ele fala que precisa então encontrar um restaurante que se chama A Mentirosa. E que eles então marcam um encontro. O irmão marca um encontro de se encontrar então com Jerônimo e diz que precisa ir para lá para conversar com ele e que é um assunto urgente. Ele desliga então o telefone todo alvoroçado na cara de Jerônimo, que se preocupa com a situação. Regina pergunta então a Jerônimo se existe algum problema. Daí Jerônimo então já cabisbaixo, né, diferente de quando atendeu o telefone, diz que sim, parece que sim. Josefina está para lá de chateada e então vai tentar tirar então a Roberta da cama. A Roberta está grávida, mas ainda não sabe. Então ela está lá deitada toda chorona porque o Rafael e ela não podem se casar por causa de Josefina. Daí a Josefina então exige que a Roberta saia debaixo dos lençóis, saia daquele quarto e que desça agora mesmo, pois o Matias está chegando e toda a família está reunida. Daí, a Roberta diz que vai fazer o que ela quiser depois, porque agora daquela cama ela não vai sair. E que a chegada de Matias para ela tanto faz, que se pode mudar alguma coisa na vida de Josefina, problema dela, mas não na dela. Então a Josefina pede para que ela coloque uma roupa bonita e diz que para o Gonçalo aquele jantar é muito especial e que a Roberta não pode faltar. Então a Roberta diz que se Josefina consegue mentir, disfarçar tudo o que está acontecendo, então que vá lá, desça as escadas e comemore então um jantar, sei lá de quê. Roberta então encara a mãe, se levanta da cama e diz que não vai descer. Daí a Josefina então pede para que ela não desafie. Então a Roberta, indignada da vida, encara então Josefina, parte para cima e fala: "O quê, mamãe? Vai fazer igual da outra vez? Vai me dar um tapa? Não, eu não vou sair desse quarto agora, nem por você, nem por Matias, nem por ninguém", fala ela então gritando. Josefina diz que não tem o que dizer, apenas pede que ela se ajeite, pois o Matias está chegando. Daí a Roberta fala então, se você quer uma desculpa, fala então para o Gonçalo que o meu coração voltou a bater mais forte, que agora por causa da notícia de que Matias vai voltar, eu fiquei desse jeito, que eu estou passando mal, que eu estou morrendo. Inventa, mamãe, qualquer coisa, mas eu não vou descer. Fala então a Roberta para a Josefina. Daí a Josefina fala: "Muito bem, Roberta, muito bem. Você está rebelde em tudo, mas depois não vem se queixar." Enquanto isso, o jantar está rolando, está todo mundo só sorrisos. E Josefina então desce as escadas, quando ela vê então a Renata toda feliz. Daí, ela não gosta muito de ver esse sorriso não. Daí, a Renata pergunta: "E aí, mamãe, e a Roberta não vai descer?" A Josefina fala: "Não, deve ser o coração outra vez. Ela não teve a sorte de ser saudável igual você." Fazendo então a Renata se culpar por algo que quem tem o problema é ela, né? Mas ela faz com que a Renata se sinta mal por estar bem. Então, a Josefina fala então de uma forma que a deixa muito para baixo, estragando então o sorriso dela. Daí, a Renata então pergunta por que a mãe dela está falando assim com ela. Daí, a Josefina pergunta se ela não percebeu ainda fala, não, que mamãe, ela já percebeu o quanto ela se joga então por Matias, foi gentil, então amável, fazer ele se sentir bem por ter voltado. Por que você acha que tudo que eu faço sempre tem má intenção?
Daí a Josefina fala: eu já te conheço, eu sei como você é. Toda oportunidade que você tem, você sempre mete os pés pelas mãos. Você sempre quer fazer algo para me provocar. Fala então a Josefina, soltando todos os cachorros para cima então de Renata. E diz então a Renata que ela sabe muito bem a sorte que ela tem com os homens. Fala então insinuando algo errado e pede então que não mate ela de vergonha, insinuando-se para o Matias e que o trate como irmão, pois é isso que eles são. Podem não ser de sangue, mas são irmãos, foram criados juntos, e pede então para que ela se dê o respeito. E começa então a ofender cada vez mais a Renata, humilhando ela. Daí o Matias chega naquele momento e escuta, quando então ela fala: não quero que o Matias veja você se tratar dessa forma, como uma mulher vulgar, uma mulher sem valor, uma mulher sem classe, e vai então xingando cada vez mais a Renata. Daí o Matias sabe muito bem como a Josefina é, sabe muito bem o que passou nas mãos delas, e então pergunta por que ela está falando isso para a Renata. Nesse momento, Renata fica impactada e claro que Josefina muito mais, porque sabe que agora o menino voltou, não mais menino e sim um homem disposto a defender com garras e unhas o que é seu. Já deitado em sua cama, o Jerônimo está preocupado com o Rafael enquanto lê um livro. Ele se pergunta o que será que está acontecendo com seu irmão. Aí ele abre uma gaveta e encontra então a pulseira de Renata quando eles se encontraram pela primeira vez lá no aeroporto. A cena então fica rodando em sua cabeça enquanto a música tema do casal começa a rolar. Ele é como se sentisse o cheiro, a voz dela, tudo isso. Daí ele, sorrindo com um sorriso bem bobo, fala que vai te encontrar e que daria qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, para poder voltar a tê-la, a vê-la bem ali em sua frente. Matias tentando defender então a Renata. Renata se sente mal em ver como a mãe ficou encurralada. Daí ela fala que Matias pode ter entendido algo errado, que a mãe e ela estavam apenas conversando. Daí Josefina fala que ela não concorda em como a Renata age quando está perto dos homens e por isso ela se ofendeu e tentou então falar com a filha um assunto que era apenas delas duas. Daí Matias então parte para cima de Josefina e fala que sabe muito bem o que foi que ouviu, sabe muito bem o que foi que ele acabou de presenciar ali naquela sala, enquanto Renata segura o choro. Daí Matias então defende a Renata e diz que de vulgar e de boba a Renata não tem nada, e assim como disse o seu pai, a Renata é uma mulher maravilhosa, espetacular, que qualquer pessoa queria tê-la do lado como mulher, como namorada ou como até mesmo uma amiga ou irmã. Daí ele encara então a Josefina. Josefina então pede licença da ali onde os dois está e então vai se saindo. Daí Matias se aproxima então de Renata e pede desculpa por tudo que a mãe dela falou, pois ele sabe muito bem que a Renata não é nem metade do que ele acabou de ouvir. E conta que ele conhece a Josefina muito bem e sabe o quanto ela é controladora, persuadida, muito má. Então, pede que ela não deixe que tudo isso estrague, então, aquela noite. Naquele momento, então, chega Isidro e, entre outros, até o Gonçalo, e eles tentam, então, disfarçar, fazendo de conta que está tudo bem, só que nós sabemos que não está nada bem, pois a Josefina consegue deixar o ambiente tóxico. Então, é isso, gente. Nesse capítulo aqui, a Josefina, então, tenta mais uma vez martelar a Renata, mas se dá mal. Diante, então, do Gonçalo, a Josefina, então, se trata como a melhor mulher do mundo, tratando tudo muito bem, falando bem com o Matias, mas Matias, então, tenta entrar no jogo dela e fala, então, educadamente com ela, assim como ela está falando. E ali, diante de todo mundo, ele, então, faz um pedido à Josefina: que não o chame de filho. Então, a Josefina diz, está bem. Então o clima fica meio pesado, porque quando ele era criança, a Josefina não queria então que ele chamasse nada que ligasse a ela como uma mãe ou madrasta. Era para ter um contato de longe. Foi por causa disso que o Matias mudou-se até de país, para que pudesse estudar fora, porque a Josefina não queria ele ali por perto. Toda a herança de Gonçalo ela sempre quis então para sua filha Roberta. Daí começou então-se a treta deles dois. Depois de pesar todo o ambiente, Josefina então decide se retirar, indo então para o seu quarto. Ela então se despede de todos ali na sala, dando um beijo em Gonçalo e sobe então as escadas. Quando então a vilã sai, o Matias se aproxima de Gonçalo e pede então perdão ao seu pai, pois ele não consegue então nunca nem por perto, nem sonhar, nem pensar em ter Josefina como uma mãe.
Daí, Gonçalo diz que o entende e que pede apenas que ele seja educado e razoável com ela para não intoxicar o ambiente, mal sabendo ele o que foi que acabou de acontecer ali naquela sala. Daí, para quebrar um pouco o clima, ele então abraça o filho e diz que está muito feliz em tê-lo ali. Então todos se despedem e é nesse momento então que o Matias, com um olhar bem apaixonado, se aproxima então de Renata e pede desculpa. Desculpa, Renata, eu não posso fazer o que eu não sinto. Daí a Renata diz que não precisa se desculpar. Ela tem mais o que agradecer por ele ter defendido ela, apesar que não precisaria, até porque é sua mãe, mas ela agradece de coração por toda a atitude dele diante daquela noite. Daí, a Renata se aproxima dele e diz que concorda com ele, que todos devem fazer aquilo apenas que sente e que agora ela vai subir, pois ela quer que ele descanse. A viagem deve ter sido muito intensa, muito pesada, há muitas emoções ainda para ele discernir e ela diz que ele não tem noção do quanto ela está feliz em tê-lo ali de volta, em saber que ele está lá de volta e que ela está muito feliz em ele poder retornar para a casa que de fato é dele. Matias abre um sorrisão para ela e pergunta a ela se ela realmente fala isso de todo o coração. A Renata diz que sim. Dá pra sentir daqui, gente, que ela tá toda se tremendo por estar perto de Matias, né? Ela ainda não se apaixonou por Jerônimo, por isso ela tem essa sensação ainda com o Matias, que é um amor de infância. Então ela jura para Matias que está muito feliz por ele ter retornado e que para ela ele é muito especial e que ela nunca conseguiu esquecer ele. Quando ela está quase o beijando, daí ela então pega seu casaco, sobe as escadas correndo, deixando então Matias todo bobo, feliz da vida com tudo que está acontecendo ali. Josefina então sobe as escadas e vai para casa, para o quarto então de Roberta. Chegando lá, Roberta está assistindo algum vídeo pelo celular, dormindo, com fones de ouvido, creio eu. Daí, a Josefina então entra sorrateiramente no quarto, pega algo em sua cabeceira e vai em direção à filha. Acredito que o que ela está pegando é o celular, onde ela entra em contato com Rafael quase todas as noites. Josefina tem um plano em mente e quer executá-lo, então, para poder assim separar de vez a sua filha Roberta de Rafael. Enquanto isso, Renata está nas nuvens, sem saber que Matias está ali perto e que ele a defendeu essa noite. Bom, o telefone dela toca, aí ela se levanta da cama e corre até o computador para sorrir ainda mais. Adivinha só quem é? É a para o aeroporto para se encontrar com o Matias, que estava chegando de viagem, e nesse momento, ela correndo nem percebeu que tinha um homem em sua frente e o derrubou no chão. Daí ela vai contando para a Adriana que ele apenas foi educado com ela, que sorriu, mas foi tão estranho. Espero que um dia eu possa encontrá-lo novamente, fala ela então lembrando e sorrindo então da cena onde ela derrubou então o Jerônimo no chão e que perguntou aliás não, né? Pediu perdão e ele perguntou então se ela estava bem. Daí ela fala para a Adriana com um sorriso no rosto e um brilho diferente, ela fala: poxa, Adriana, ninguém nunca me olhou daquele jeito. Foi diferente esse encontro com ele. Ele tinha um olhar impressionante. Daí, então, ela dá adeus ao sentimento que ela tinha por Matias e começa, então, agora uma nova e linda história de amor entre ela e Jerônimo. Daí, a Adriana pergunta, então, o que ele tinha diferente. E com um brilho no olhar, Renata fala: nossa, ele me olhou de uma forma como ninguém nunca me olhou, falou com um sorriso diferente. E ele, fisicamente, ele era elegante, muito bonito. E, enfim, aí ela começa a falar com aquele jeito Renata de ser, né, sobre como ele era. E, enfim, começa a ficar eufórica. Aí a Adriana fala: amiga, acho que essa história vai render, hein? Aí Renata fala: eu espero que sim. Porém, eu acabei perdendo a pulseira que você me deu. Me desculpa, amiga, não foi por mal. E junto, também perdi a pulseira que o Matias me deu quando a gente era criança. Você lembra? Daí a Adriana fala: não acredito. Não se pode perder um presente que alguém dá. Daí a Renata fala que não teve culpa. Ou foi na queda quando ela se encontrou com aquele rapaz, sem saber o nome ainda, que é Jerônimo, ou foi na queda com aquele rapaz, ou foi em algum outro lugar. Mas enfim, eu acabei perdendo e se sente mal por isso. Daí a Adriana fala que está com sono e que vai descansar agora. E espera que assim que elas se verem, possa saber tintim por tintim de tudo que aconteceu sobre o jantar com Matias e sobre esse encontro com esse rapaz que parece que mexeu com as estruturas de Renata.
As duas então se despedem e o telefone de Renata começa a tocar. Ela vai até sua bolsa, começa a procurar pelo celular e então finalmente atende a ligação. É uma ligação misteriosa onde ela não sabe bem quem é, mas depois ela pergunta quem é, aí a pessoa responde. Ela pergunta alguma coisa que não deu para identificar muito bem e então a música de suspense começa a tocar. Acredito eu que seja o Rafael para pedir alguma ajuda, alguma coisa, né? Até porque ele está desesperado com essa história de que Gonçalo e Josefina não aceitam então a união dele com a Roberta. Só que o que o Rafael não sabe é que Gonçalo não sabe de nada dessa história, é apenas a Josefina que está proibindo então a união desses dois. Para quem não sabe, a Roberta está grávida então do Rafael, porém esse bebê não vai vingar, algo terrível vai acontecer. Então se você gostou dessas emoções desse capítulo, cola com a gente, vou te contar isso e muito mais nos próximos capítulos, então já se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e não se esquece de me contar, viu, quem é o mais bonito na sua opinião, o Matias ou o Jerônimo? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal e de nos contar de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço. Desde já, muito obrigada por sua audiência.